Bom, pessoal, desculpa, né, fui interrompido aqui por uma ligação. Eu ainda sou muito neófito aqui nesses aparelhos, não sei como recusá-lo. Mas então, a gente estava falando justamente desse processo de modernização do campo, né? Ocorreu dessa forma mesmo, né? No frigir dos ovos. Foram expulsos aí milhares de trabalhadores do campo que tiveram que migrar para as cidades, né? Sobretudo as grandes cidades inglesas, Manchester, Liverpool, imensas cidades, né? Pois muito bem, né? O que é que aconteceu? Esse contingente formou um exército industrial de reserva, que foi necessário para o início da Revolução Industrial. Então nós tínhamos divisas, tínhamos aí força de trabalho, né, em abundância, dado esse fenômeno que eu falei para vocês, do êxito rural. Terceiro, houve a modernização do campo, então foi possível abastecer as cidades agora com excedente alimentar, né? Ou seja, o campo agora ele não mais tinha a visão estratégica feudal, o feudo ser uma autarquia, não, né? A visão agora é capitalista. É suprir suas necessidades e, sobretudo, vender o excedente. Esse excedente aí era adquirido pelas grandes cidades. E o outro fator, final do século XVIII, o surgimento da magnífica, revolucionária para a época, máquina a vapor de James Watt. Esses quatro fatores foram fundamentais para que houvesse aí a eclosão dessa revolução industrial na Inglaterra, né, pessoal? Fechamentos das terras, nós já falamos, né, que aconteceu entre os séculos 18 e 19, né, já vinha ocorrendo antes, mas aí com agora 18 e 19 até com a participação mais intensa do próprio Estado Nacional, né? Pois muito bem, pessoal, a partir os donos da terra anexaram as terras com o propósito do lucro, como a gente já falou, né? A partir do século XIX há uma conversão em massa dos pequenos mestres em proletariado, despossuído dos seus meios de produção. Como é que isso aconteceu, né, pessoal? O sistema fabril, como a gente falou para vocês, divorciou o trabalho dos seus meios de produção no âmbito industrial, tal como divorciaram na terra. Ele foi expulso da terra, né? Foi expulso da posse dos seus meios de produção. Quando o homem ele é negada essa possibilidade dele trabalhar com seus próprios instrumentos, evidentemente que não há outra alternativa, senão ele vender a sua força de trabalho como que meio de subsistência para si e para a sua família. E isso aconteceu tanto na terra, que ele foi expulso, né, como agora no sistema fabril. O sistema fabril eclode a grande indústria, que ela se estabelece como sistema dominante de produção de forma avassaladora, de modo que aqueles pequenos produtores, né, os pequenos aí tecelãos, vão ter que se converter em agora trabalhador fabril, conversão dos artesãos em operários. Em 1806, os tecelões domésticos temiam a emergência do sistema fabril. O mestre temia ser convertido no mero jornaleiro, no sistema fabril. Jornaleiro, como a gente já falou das vezes anteriores, né, pessoal? É aí o primeiro proletariado que trabalha mediante pagamento de uma jornada de trabalho. Na página 166, o nosso autor vai descrever nessas palavras essa passagem, né? Ó, é uma descrição exata da situação. Expulsas da terra, as classes mais baixas tiveram de se tornar assalariadas. O fechamento foi, portanto, uma das primeiras formas de obter o necessário suprimento de mão de obra para a indústria. Houve outros meios, um deles não foi tão espetacular nem tão evidente, mas atingiu muito maior número de pessoas. Foi o próprio sistema fabril que finalmente divorciou o trabalhador dos meios de produção na indústria, tal como já o divorciaram na terra. Outra passagem aqui na página 166, né? Ele vai dizer nesses termos, ó. Há algumas fábricas na vizinhança. Elas vêm sendo, há algum tempo, objeto de grande ciúme dos tecelões domésticos. Tem se manifestado grande apreensão de que o sistema fabril venha a acabar gradualmente com o sistema doméstico e que o pequeno mestre, manufator independente, que trabalha por sua conta, venha a se tornar um jornaleiro, trabalhando por um salário. Esse era o temor que, de fato, vai
aí ser estabelecido, né? Os antigos mestres artesãos, né? Os tecelões, eles vão, os pequenos tecelões que trabalhavam na indústria do mestre, vão ter que se converter, em sua grande maioria, em proletariado. Por quê? Porque não há como concorrer com o capital industrial, dada a sua magnitude. Ele vai conseguir aí o capital industrial produzir com muito mais o quê? Muito mais produtividade, ou seja, os custos muito menores, não vai ter como concorrer. Aí os pequenos tecelões vão se converter sim em produtores da indústria, né? Em trabalhadores, em força de trabalho no proletariado. A partir do século XIX, conversão em massa dos pequenos mestres em proletariado, despossuído dos seus meios de produção. A consequência social do exército industrial de reserva, aqui na página 166, no final dela, e 167, ele vai dizer o seguinte, ó, a concorrência, a grande causa da redução de salários, provocada na tentativa de conquistar os fregueses, vendendo mais barato que os outros, tem provocado grandes modificações. Os negócios do tecelão, que, ajudado por sua família e outros, fabricava apenas algumas peças, foi absorvido pelas grandes indústrias. Muitos dos antigos mestres foram reduzidos a jornaleiros. A pobreza a isso os obrigou. É aqui um fragmento da nossa página 166 para 167, que é justamente um relatório da Câmara dos Comuns, do assistente da Comissão de Tecelões Manuais, né? Ou seja, aqui uma denúncia de como aí estava sendo aí havendo a supressão dessas tecelagens, né, das pequenas tecelagens, aí em favor da grande indústria. Pois muito bem, meus amigos, com a transformação da força de trabalho, alteram-se as bases do direito, da religião, do ensino, ou seja, da superestrutura. Tudo vai ter que ser alterado, né, pessoal? Todos esses valores vão ser modificados. Não é só uma mudança em termos econômicos, é uma mudança aí de amplitude social, né? Vários aí segmentos, várias dimensões da vida humana vai ser alterada com o advento da grande indústria. Não é isso, meus jovens? Por exemplo, na página 168 tem uma descrição disso aqui, olha. Vejam bem. Não podendo ganhar vida, o tecelão vendia, se possível, seu tear, seu meio de produção. O passo seguinte tinha de ser a fila em frente ao escritório de uma fábrica, à procura de trabalho. Ali se reuniram trabalhadores de outros ramos que haviam sofrido a mesma experiência. Assim, a produção mecanizada, que não pode ser exercida sem um grande suprimento de força de trabalho, assegurou por sua própria influência esse suprimento, arruinando o trabalhador manual. Dessa forma, começou a existir a classe trabalhadora, sem propriedades, que com a acumulação de capital torna-se essencial ao capitalismo industrial. Isso é verdade, é um dos polos essenciais do capitalismo, sim, o exército industrial de reserva, né, e a força de trabalho, como nós já falamos para vocês, né, meus amigos? Pois muito bem, houve essa transformação. Baxter, ele vai dizer, né, que era um religioso da época, se Deus mostra o caminho para se ganhar mais, deve-se seguir. Enricar não é pecado. Percebam, começa aí a existir as mudanças em termos ideológicos mesmo, né? Se a religião antes condenava o lucro, como a gente falou nos capítulos passados, como um dos perigos de não se alçar à salvação, aqui não. Aqui já está, nós estamos aí em meio à influência da reforma protestante, né? De todo aquele movimento que diz que o lucro não é aí um caminho necessariamente que vai levar à não salvação das almas. Wesley, que é outro grande também religioso dessa época, né? Um protestante, ele vai dizer: não devemos impedir as pessoas de serem diligentes e frugais, certo? Está errado nas notas de aula, vocês corrigem, tá frugais, né, pessoal? Pois muito bem, devemos estimular todos os cristãos a ganhar tudo o que puderem e a economizar tudo o que puderem, ou seja, na realidade, enriquecer. Percebam agora, né? Aí
são as próprias estruturas que a gente chama os complexos ideológicos, né, do capitalismo, agora se estabelecendo, né? Se antes não era visto com bons olhos a pessoa ficar rica, agora não. Agora é uma condição, né? Economizar tudo que puder, ou seja, na realidade, enriquecer, né? Está-se aí, de fato, incentivando a acumulação incessante, que é um dos polos aqui também fundamentais para a sedimentação desse sistema, pelo menos segundo um grande autor chamado Max Weber. Quem quiser estudar pormenorizada, né, essa influência da religião, sobretudo da ética protestante, é só ler o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Weber, uma belíssima obra, no meu modesto entendimento, o melhor livro do Weber, né, que ele vai perceber o quão foi importante aqui a influência da ética religiosa para aí a ascensão do modo de produção capitalista, sobretudo nesse sentido, no sentido de incluir nas pessoas, né, isso foi uma construção coletiva, segundo o Weber, né, que as pessoas, de fato, têm que procurar a sua acumulação incessante. Calvino, que é o autor que Weber vai privilegiar em sua análise, ele vai dizer, olha, está aqui nas nossas diálogos, seus ensinamentos estavam alinhados à lógica da empresa capitalista nascente, porque a razão, a renda com os negócios não deve ser maior do que a renda com a propriedade da terra. De onde vêm os lucros do comerciante, senão de sua diligência e indústria? Né? Calvino é um autor que vai ser muito utilizado por Weber, porque dos protestantes, segundo Weber, vai ser o que vai ser mais incisivo nessa ideia, na ideia de que a acumulação incessante ela é crucial para demonstrar que o indivíduo faz jus à salvação, né? O Weber vai dizer, né, que são os predestinados, segundo Calvino. Como a gente não sabe quem foi aí o eleito para a salvação, uma das provações é justamente essa, é trabalhar de forma frugal, trabalhar de forma honesta, né? Acumular lucros ao limite, ou seja, acumulação incessante, ter aí uma disciplina econômica que é fundamental para os negócios capitalistas. Temos que entrar nesse entendimento, é lógico que é, né, pessoal? Mas, sobretudo, Calvino tinha um detalhe, as pessoas não podem gastar esse lucro de uma forma hedonista, ou seja, com os próprios prazeres, né, da carne. Né? Então, uma das provações era essa, a acumulação incessante, mas sem aí um consumo hedonista. O caso dos puritanos de Nova York, trabalho árduo e foco na acumulação da riqueza, né? Muito bem, Caminho da Riqueza, segundo Benjamin Franklin, também citado lá por esse belíssimo livro do Max Weber, né? Indústria e frugalidade são os caminhos para o sucesso, né? Olha só, segundo Benjamin Franklin, não desperdice tempo e nem dinheiro, ganhar honestamente o que puder e economizar tudo o que for capaz, riqueza, né? Então os homens devem buscar isso nas palavras de Benjamin Franklin para ser um cidadão de bem. Percebo que mudou muito, né, do aspecto do que nós vimos lá na Idade Média. Esse aqui, segundo o Max Weber, é a encarnação do próprio espírito do capitalismo, esse caminho da riqueza aqui que foi demonstrado por Benjamin Franklin, que também é apontado, segundo Weber, lá por algumas ideias do protestantismo, sobretudo Calvino. Né? Muito bem, indústria e frugabilidade, não desperdice tempo e nem dinheiro, ganhar honestamente o que puder e economizar tudo o que for capaz, ou seja, traduzindo, buscar riqueza. A natureza humana é convertida no tripé: ganhar, acumular e poupar em nome de Deus. A ética protestante e o espírito do capitalismo. É nesses termos que o Weber coloca, né? Essa natureza humana que se converte agora nesse tripé de ganhar, acumular e poupar. Muito bem, na página 170, aí tem uma descrição desse processo. Olha, vamos aqui a ela, que vai dizer justamente nisso. Ó. Quando o século XIX teve início, economizar e investir tornaram-se ao mesmo tempo o dever e o prazer de uma grande classe. As economias raramente eram desfalcadas e com a acumulação do juro composto foi possível o triunfo
material que todos hoje conhecemos. A moral, a política, a literatura e a religião da idade reuniram-se numa grande conspiração para a promoção da poupança. Deus e Mamon se reconciliaram. Paz na terra aos homens de bons recursos. O rico podia, no final das contas, entrar no reino dos céus apenas se economizasse. Né? Então percebo aqui essa ironia, né? Aqui desse fragmento, né? Deus e Mamon, um Deus ainda lá dos pagãos, né? O Deus da fortuna, se eu não me engano, era nesse sentido. Né? Os dois agora, o Deus cristão e o Deus pagão, se reconciliam. Agora, enfim, o homem que economiza, que ganha dinheiro, que fica rico, pode alçar sim o reino dos céus, não é isso, meus amigos? Economia capitalista, mais força de trabalho abundante, mais tecnologia, as bases do moderno sistema produtor de mercadorias, ou seja, o capitalismo contemporâneo. É essa firma, é essa empresa que agora se estabelece. Essa economia, esse modo de produção capitalista baseado em força de trabalho abundante, tecnologia, são essas bases modernas, né, aí das novas forças produtivas que a gente chama o sistema produtor de mercadorias moderno, ou modo de produção do capital, como queira. Pessoal, um abraço, a gente enfim encerra o capítulo 14, certo? É um capítulo mais longo, sim, como eu tinha mencionado para vocês. Vamos entrar no capítulo 15, que também não é um capítulo curto, talvez a gente vai precisar de 3 aulas. Depois eu acho que a gente encerra com o capítulo 19. Pois um abraço a todos aí, fique com Deus, tchau.